Estão gravando a segunda reunião de comemoração do aniversário do segundo aniversário do GEOA, né? Nós vamos começar agora. Perfeito. Bom, então, hoje nós temos um participante especial, e especial todos os dias conosco, né, Ricardo? É o Ricardo Perini, que ele é formado em Física, é professor de ensino médio superior e atualmente trabalha na USP. O Ricardo é espírita desde os 15 anos de idade, é muito atuante no movimento, tanto como educador de jovens e adultos, mas também como pesquisador e sendo autor aí de alguns estudos científicos. O Ricardo também é presidente do nosso grupo de estudos espíritas Ondas de Amor, e além de ser colaborador dos departamentos da infância da USE Lapa e também da USE Estadual aqui de São Paulo. E hoje ele vai trazer para a gente o tema os fenômenos espíritas e as ciências psíquicas. Com você, Ricardo. É isso, boa noite, então, gente. Tanta coisa para deixar registrado, né? Mas não precisava falar, olha, o principal aí é que, né, sou amigo da turma aqui. Mais ou menos. Corta essa. Então, gente, é o seguinte, eu vou tentar expor para vocês, e, claro, se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio ou no fim, né, a respeito, fique à vontade aí no chat, pode escrever no chat, aí a Márcia, a Marildes vão vendo aí se tem alguma questão, ou no final, né? Mas esse tema eu quis trazer, eu já estava pensando em trazer, aí apareceu a chance de fazer esse mês, né? Relacionado ao trabalho que eu, dessa vez, enviei para o 17º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Essa liga ela existe desde 2004, se eu não me engano, criada pelo historiador Eduardo Carvalho Monteiro. Ele criou essa liga. Na época era por e-mail, né? As pessoas se comunicavam só por e-mail, não tinha WhatsApp, nada. Hoje já tem as mídias todas, né? E aí eram pessoas que queriam pesquisar a doutrina, né? E pesquisar assuntos correlatos com a doutrina e com outros assuntos também que tinham interface com a doutrina, história, ciência, sociologia, assuntos acadêmicos, etc. Fazer pesquisa mais específica. Ele criou esse grupo e ele doou todos os livros que ele tinha na casa dele, que eram milhares de livros de pesquisa que ele tinha, e criou um centro chamado Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, CCDPE, traço ECM, né? Hoje tem esse traço ECM, quer dizer, Eduardo Carvalho Monteiro, que é o nome dele. E essa liga e esse CCDPE, né? Eles organizaram, então, esse ENLIP, chama-se ENLIP, Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e como fruto disso, quer dizer, teve vários trabalhos que foram escritos, né? Inscritos e aprovados, né? E como fruto saiu esse livro, que é o livro, acho que está ao contrário, ou dá para ver normal? Dá para ler normal? Para mim está parecendo ao contrário. Que é o volume dos trabalhos deste ano, né? É um encontro anual. O tema desse encontro foi coerência doutrinária na pesquisa espírita. E aí tem os trabalhos que a gente enviou e nos dias, né? Dia 27 e 28 de agosto,
Cada um apresentou resumidamente, mais resumidamente do que eu vou fazer aqui, né? Os trabalhos. E foi muito interessante porque eram pesquisas, assim, eu gostei muito, assim, das pesquisas que foram apresentadas e interessante saber que no meio espírita há pessoas fazendo pesquisa mesmo, né? A minha pesquisa foi uma pesquisa mais bibliográfica, mas muitos que apresentaram não fizeram só pesquisa bibliográfica, fizeram pesquisa documental, pesquisa mediúnica, outros tipos de pesquisa e foi bem interessante, né? Então a minha, em particular, o tema que a gente divulgou tá em formato mais reduzido, mas eu vou colocar aqui o tema que foi apresentado mesmo. Só um momentinho. Aqueles probleminhas normais aqui de. Aqui. Vocês estão vendo a tela azul? Não, ainda não apareceu. Agora sim. Apareceu? Então, esse é o próprio slide que eu usei lá na apresentação do dia 27, né? De fazer a apresentação, coloquei que eu era do Ondas de Amor aqui, né? E o título era esse: As classificações dos fenômenos estudados no espiritismo, na metapsíquica e na parapsicologia. Esse aqui é o símbolo do Enlip 22, né? E vocês são o primeiro grupo que eu estou apresentando fora o Enlip, né? Claro que tinha que ser. Então, é o seguinte, a ideia disso é... Bom, eu vou seguir direto, porque assim já ganho um tempo um pouquinho, né? Então, a introdução é quais são essas ciências que estudaram esses fenômenos, ditos fenômenos paranormais ou psíquicos, ou que seja, né? Um dos pesquisadores, chamado Charles Richet, que é um francês que era médico fisiologista e que foi ganhador de um prêmio Nobel de fisiologia. Ele ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da anafilaxia, que é aquela reação, né, que as pessoas têm de rejeitar, de alergia a alguns produtos, né, químicos. Ele dividiu a história dos fenômenos psíquicos em algumas fases. Isso aqui não quer dizer que todos pensem assim, mas eu achei interessante, então estou colocando aqui. Então, desde fenômenos psíquicos, fenômenos mediúnicos sempre aconteceram. A gente tem registro de fenômenos de origem espiritual ou psíquica desde a pré-história, nas cavernas, e desenhos, etc. Só que eles sempre foram interpretados como coisas sobrenaturais, místicas, enfim, uma interpretação não de análise, né? Então ele divide esse primeiro período, que seria desde as origens até 1776, quando teria um trabalho do Mesmer, do magnetismo, ele chama isso de período mítico, né? Aí Mesmer é o iniciador do magnetismo animal, né? Que depois virou hipnotismo, etc. Então, de Mesmer até as irmãs Fox, quer dizer, antes do espiritismo, 1848, ele chama esse período de período magnético. Teria influência do Mesmer e dos seguidores do Mesmer, né? Era um período aí de 80, 90 anos, né? De Mesmer até os discípulos dele que foram aperfeiçoando o processo. Depois, com as irmãs Fox, o processo muda, aí começa a ter manifestações mediúnicas mais ostensivas, né? E aí ele chama esse próximo período de período espirítico, que vai das irmãs Fox, passa pelo trabalho de Allan Kardec, por isso o período espirítico, né?
que desenvolveu o espiritismo, e vai, depois da morte de Kardec, até o início dos trabalhos do pesquisador William Crookes, em 1872. A partir de William Crookes, então, Richer diz que seria o início do período científico, onde a gente teria as pesquisas dele, que era um físico, né? Depois outras pesquisas de outros nomes, pesquisa psíquica, metapsíquica, parapsicologia, psicobiofísica, psicotrônica e outras tantas, até hoje, e não sei até quando vai, né? Essa classificação não é rigorosa, é uma proposta, mas só para mostrar que sempre se tem notícia dos fenômenos, mas que eles foram pesquisados nos últimos 200 anos, vamos dizer assim, né? Pesquisados mais com método. Um escritor conhecido, que é o Arthur Conan Doyle, que foi autor da série do Sherlock Holmes, né? E do personagem Sherlock Holmes, ele foi um espírita convicto e um divulgador da doutrina e pesquisador também. E num livro que é conhecido, chama História do Espiritualismo, né? Aqui no Brasil foi traduzido como História do Espiritismo, mas a edição mais nova eles já corrigiram que o termo era História do Espiritualismo, né? Ele diz que tudo isso começou porque, a partir mais ou menos das Irmãs Fox, teria havido o que ele chamou de uma invasão organizada. Invasão organizada dos espíritos, né? De espíritos. Então, a ciência espírita em si, nesse período espirítico, né? Nasceu porque Allan Kardec começou a estudar, como vocês, acho que todos vocês já sabem, né? Estudar a faculdade mediúnica desde o primeiro contato que ele teve com as famosas mesas girantes, né? Com as mesas girantes. E aí ele já começou a pesquisar logo depois das primeiras reuniões, ele tirou a curiosidade, já começou a mexer, testar, né, para chegar na conclusão. Teve contato com vários médiums, analisou vários tipos de médiums, várias modalidades da faculdade mediúnica, inclusive nuances, características da faculdade, das diversas faculdades mediúnicas que ele pesquisou. Para continuar a sua pesquisa, porque ele teve primeiro contato com as mesas girantes em 1855. Para continuar a pesquisa com mais foco, né, ele criou uma sociedade de pesquisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris, né? Como era costume na época. Existiam várias sociedades de pesquisa, sociedade astronômica, sociedade médica, sociedade histórica, sociedade de vários tipos, todas sociedades científicas, né? Ele criou nesses moldes para pesquisar os fenômenos, enfim, mediúnicos, o que fosse. E, à medida que ele foi pesquisando, ele começou a classificar aqueles fenômenos, né? Então, ele criou termos para dar de nomenclatura para alguns fenômenos, ou adotou termos que já existiam e que ele concordava. Alguns ele adotou e ressignificou. Por exemplo, no começo, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai definir o que é alma, o que a gente deveria entender por alma. Alma não foi uma palavra que ele criou, mas ele foi lá definir, né? Conceituou vários tipos de mediunidade e, com isso, ele elaborou uma classificação das faculdades e dos médiuns muito grande, muito abrangente, que a gente encontra principalmente no Livro dos Médiuns, né? Mas também encontra mais resumidamente em obras póstumas e menções em outros lugares também. Então ele fez esse trabalho de pesquisa monumental. Mas o que acontece?
essas investigações não se restringiram àquele período e nem à pessoa de Kardec. Então, a gente diz assim que a invasão organizada, mencionada lá pelo Conan Doyle, né, não se restringiu à França e nem se esgotou no tempo de Kardec. Então, as manifestações das mesas girantes e de outros tipos de manifestações aconteceram no mundo inteiro nessa época. As irmãs Fox eram americanas, eram dos Estados Unidos. Lá teve várias pessoas pesquisadas. Na França teve várias, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia, na África, em vários lugares teve médiuns pesquisados, né? Vários médiuns foram investigados por pesquisadores de países diferentes, desde o final do século XIX até o início do século XX, principalmente, mas não só. E, claro, aí cada pesquisador ou cada grupo de pesquisadores, cada escola de pesquisa, fez a pesquisa com uma metodologia um pouquinho diferente, criou critérios diferentes e acabou fazendo classificações diferentes também. Então, os pesquisadores que não tinham compromisso com o espiritismo, eles pesquisaram independentemente, não é? Eles criaram termos próprios, eles criaram divisões próprias, nós vamos ver. E a gente recebe essa informação junto, não é? E isso muitas vezes confunde a nossa cabeça. Eles também fundaram sociedades de pesquisa psíquica, algumas que existem até hoje. Criaram ciências, disciplinas que se pretenderam científicas também para essas pesquisas. Assim como Kardec criou a ciência espírita, eles criaram outras ciências, outras pesquisas, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo. Bom, depois de Kardec, uma das mais famosas, né, foi a chamada pesquisa psíquica, ou seria a Psychical Research, porque ela começou na Inglaterra, na Grã-Bretanha, de um modo geral, e depois se espalhou por outros lugares. Essa pesquisa começou a partir de 1869, é um marco de início, exatamente o ano que Kardec morreu. Olha que interessante. Quando, em Londres, a Sociedade Dialética de Londres, que era uma sociedade científica criada há pouco tempo, criou uma comissão de cientistas para investigar os fenômenos ditos espiritualistas. Porque muita gente falava disso, vários cientistas queriam investigar, mesmo que fosse para mostrar que aquilo era fraude, era falso, mas achavam que não podiam deixar de dar uma resposta para aquilo, não é? E eles então criaram uma comissão de mais de 30 cientistas para poder fazer essa pesquisa. Por conta disso, essa pesquisa trouxe, ela trouxe um resultado bastante positivo, vários testemunhos daquele grupo de cientistas, não todos, mas vários foram positivos, afirmando que realmente aqueles fenômenos existiam, fenômenos físicos principalmente, né? Que eram reais, que tinham sido pesquisados, que tinha fraude, mas isso era minoria, e aquilo então motivou mais ainda pesquisadores para fazer isso, para pesquisar isso. Em 1882, um grupo de professores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que eram professores, alguns eram professores do Trinity College, que é uma das faculdades
da Universidade de Cambridge, que tinha um grupo muito interessado na pesquisa psíquica, fundaram uma sociedade para isso. Por quê? Porque eles começaram a querer fazer trabalhos e enviar para a sociedade britânica, para o avanço da ciência. Mas os trabalhos que eles enviavam sobre isso eram recusados. Olha só, né? Trabalhos que eles faziam de outras coisas da área deles eram aceitos, mas trabalhos sobre esses fenômenos eram recusados. E eles falaram, não é possível. Isso é preconceito. Então eles criaram uma sociedade, a Sociedade de Pesquisa Psíquica, a SPR, e a partir daí a coisa desenvolveu. A sociedade tem aqui o brasão dela, né? Ela foi fundada por esses 3 pesquisadores, principalmente o Frederick Myers, Henry Sidgwick e o Edmund Gurney. O Myers era poeta, escritor, mas era professor também de lá. O Sidgwick, ele era psicólogo e o Gurney era engenheiro, né? Todos lá de Cambridge, e eles fundaram, mas fundaram já com algumas dezenas de participantes. Essa sociedade foi assim, ficou muito conhecida na época, né? Tanto que 20 anos depois ela já tinha cerca de 700 membros interessados nas pesquisas ou nas publicações da sociedade, e é a mais antiga sociedade de pesquisa psíquica ainda em funcionamento até hoje. Vocês podem procurar na internet a SPR, Society for Psychical Research, ainda existe, e aí vocês acham inclusive as publicações online desde as primeiras, da época, os primeiros jornais, os primeiros proceedings, né, que eles faziam das reuniões deles. As primeiras pesquisas da SPR, para fazer, eles criaram comitês. Para cada comitê pesquisar alguma coisa diferente. Tinha um comitê que ia pesquisar a leitura de pensamentos. E, inclusive, foi o Myers, esse de cima aqui, que anos depois, em vez de leitura do pensamento, ele criou o termo telepatia, né? Que é um termo mais resumido e que ficou mais conhecido do que leitura de pensamentos. Foi criado pelos pesquisadores da pesquisa psíquica. Outro grupo ia pesquisar o mesmerismo e hipnotismo. Outro grupo ia pesquisar a clarividência e outros fenômenos físicos, materializações, movimentos, sons, etc., né? Outro ia pesquisar aparições e assombrações. E os termos em inglês lá para isso. A outra ciência que começou a pesquisar isso também é a metapsíquica. A metapsíquica começou com alguns pesquisadores franceses e depois italianos, países latinos, mas também acabou envolvendo pesquisadores da Rússia, da Alemanha, né? Então, o piloto de toda essa pesquisa foi esse senhor de cima, o Charles Richet, aquele que foi prêmio Nobel em 1907, se eu não me engano. Mas desde 1872, ele já investigava fenômenos paranormais com vários médiums. Então, médiums conhecidos na época. Henry Slade, Eva Carrier, Eusapia Palladino, Leonora Piper, Daniel Douglas Home, o Sr. Home, que já mencionamos aqui, né? Ele pesquisou vários, né? Não só ele, na verdade, até o pessoal da SPR também pesquisou muitos desses médiums que eu estou colocando aqui, né? E ele tentou fundar, ele junto com outros, fundaram, mais ou menos na 1880 e pouco, uma sociedade na França de pesquisas
psicológicas. E nessa sociedade ele queria que também fossem investigados os fenômenos não habituais, né? Telepatia, clarividência, mediunismo, etc. Mas, e ele propôs isso, era uma época que a psicologia, enquanto ciência, ainda não tinha definido muito bem o campo de atuação dela, a psicologia que a gente conhece, né? Não tinha definido muito bem. E ele propôs que essas pesquisas fizessem parte da psicologia. Mas a maior parte dos psicólogos não aceitava essas pesquisas, porque achavam que evocava muito o misticismo, a metafísica e tudo mais. Então, acabaram fechando o campo da psicologia para os fenômenos psíquicos mais comuns, que é o que ela cuida até hoje, né? Basicamente. E aí o Richer falou, bom, tá, então aí ele, o que ele fez? Ele fundou um outro jornal para isso, ele fundou os Anais das Ciências Psíquicas, para pesquisar aqueles fenômenos, os fenômenos não habituais, né? Que eram basicamente os mesmos que a SPR ia pesquisar, fenômenos mediúnicos. E esse jornal dele existiu por 30 anos, e ele trabalhou nesse jornal e publicou as pesquisas dele e de outros também, né, durante esse tempo todo. Durante essas pesquisas, principalmente com os fenômenos físicos, ele percebeu, né, aquilo que a gente vê hoje até em fotos, que nas manifestações físicas, materializações e etc., aparecia uma substância esbranquiçada que saía do médium, né, do médium de efeito físico, e que formava objetos ou formava pareciam pessoas ou partes do corpo de pessoas. E ele deu o nome para essa substância de ectoplasma. Então, ectoplasma é um termo criado pelo Charles Richer, que era médico fisiologista, tá? Ele achava que aquilo era uma emanação do médium e só. Do médium de efeito físico, né? Que ele nem chamava de médium. Agora nós vamos ver isso. E em 1905 ele tentou dar um nome para essa ciência e ele chamou essa ciência de metapsíquica, né? Uma ciência que estaria acima dos fenômenos psíquicos da psicologia, digamos. Esse nome pegou para muita gente, para outros não, mas essa ciência, enfim, teve muita gente trabalhando junto. Um deles foi esse outro pesquisador muito produtivo chamado Ernesto Bosano, um italiano, que escreveu muitos livros a respeito. Acho que é o maior escritor de livros de pesquisa psíquica, né? Que a gente tem. Ele é um pouquinho posterior, a pesquisa dele é um pouco posterior ao Charles Richer, mas ele contribuiu muito para isso. A metapsíquica tinha como metodologia a observação qualitativa. Então, os grupos de pesquisadores, pequenos grupos, se reuniam num ambiente, numa casa, num lugar, com o médium que iam pesquisar, às vezes mais de um médium, e mais alguns observadores, né? Então, aquilo era observado, e depois que aconteciam lá os diversos fenômenos, as reuniões eram registradas em atas. Então, alguém da reunião escrevia, redigia, olha, a tal hora aconteceu tal coisa, vimos tal coisa, o objeto subiu, desceu, quebrou, formou uma luz, materializou isso, tal, com maior riqueza de detalhes, e no final, depois que a ata estava pronta, os presentes assinavam a ata se concordassem. Então, aquilo era o registro das experiências que eles faziam. Muitas dessas atas acabaram sendo publicadas nos jornais, nos periódicos científicos das sociedades, né, de pesquisa. Também usavam fotografias, quando possível, e alguns outros recursos também.
Ah, o Richer e os metapsiquistas, né, trabalharam muito junto com o pessoal inglês, britânico, né, da SPR. Inclusive, o Richer foi presidente da SPR durante um tempo e vice-versa. Então, existia um intercâmbio bastante grande, eles trabalhavam juntos. Em 1917, se eu não me engano, foi criado o primeiro Instituto Internacional de Metapsíquica, Instituto de Metapsíquica Internacional, na França, não é? Que durou durante várias décadas aí, que tem site dele ainda, quer dizer, ele durou, depois parou, depois voltou, então ele ainda existe. Vocês ainda acham o site dele, né? Bom, no século XX, no início do século XX, então, se estrutura outra ciência, a parapsicologia. A metapsíquica teve muitos obstáculos, muitas críticas de vários cientistas, né? Pela metodologia que não concordavam, ou diziam que era tudo fraude, que era tudo imaginação, mais ou menos os mesmos argumentos que usavam lá no início das pesquisas do próprio Kardec, né? Então, no início em 1926, um psicólogo chamado William McDougall, que era da Universidade de Harvard, ele era americano, né? Ele fez uma palestra, ele falou, olha, eu tenho certeza que a pesquisa dos fenômenos psíquicos pode ser feita também em universidades. E ele propôs isso. Logo depois, ele se mudou da Universidade de Harvard para a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele integrou o departamento de psicologia e ele convidou um biólogo, esse senhor aqui à direita, né, o Dr. Joseph Banks Rhine, para integrar a equipe dele. Por quê? Porque o Dr. Rhine tinha muito interesse nas pesquisas dos fenômenos psíquicos ou paranormais, etc. Aquilo deu tão certo, a pesquisa começou, que poucos anos depois, o Heine fundou na Universidade de Duke um laboratório de parapsicologia. Um laboratório em que eram pesquisados dentro da universidade, dentro do laboratório, os fenômenos. Esse laboratório durou alguns anos até o Heine se aposentar, década de 50, 60. Aí depois ele saiu, criou uma fundação, ainda lá na mesma região, né? Uma fundação privada para aquilo, e que hoje chama-se o Heine Research Center, o Centro de Pesquisa Heine, que ainda faz pesquisas nesses assuntos da parapsicologia e em outros. Vocês vão encontrar o site desse centro até hoje, né? Qual era a metodologia de pesquisa? A metodologia era diferente da metapsíquica. Era uma metodologia quantitativa, estatística. Eles queriam fazer muitas experiências para ter pouca incerteza, pouco erro estatístico. Ora, mas não é todo mundo, não é fácil encontrar médiums de efeitos físicos, assim, de coisas muito evidentes, né? Então, daria uma estatística pobre se fosse trabalhar só com os médios. Então, eles resolveram trabalhar com as pessoas comuns. Eles começaram a trabalhar com os estudantes da universidade e várias pessoas que se ofereciam, né, voluntários para as pesquisas e que faziam as pesquisas para analisar poucas faculdades, né? A percepção extrasensorial, que é ESP, ou a PK, psicocinésia, né? E aí eles criaram os instrumentos de pesquisa. Para a pesquisa da percepção, eles criaram o baralho Zener, né? Que é um baralho de 25 cartas, com 5 símbolos, 5 cartas de cada símbolo, né? Uma cruz, essa ondinha, o quadrado, estrela, círculo, e tinha 25 cartas,
Essas cartas eram fechadas em envelopes e, mais ou menos, o que acontecia é que as pessoas tinham que adivinhar as cartas que eram tiradas do baralho. Alguém, num outro ambiente ou blindado, anotava o que estava tirando, e aí a pessoa também anotava o que ela achava que seria as cartas. Depois se comparava as duas anotações e via quantos acertos tinha, né? Esse trabalho deu muitos frutos, não tão evidentes quanto com os médios de efeitos físicos, mas estatisticamente evidentes, né? Muito além da incerteza do erro casual, por acaso, né? E com isso, outros cientistas de outras universidades também criaram os seus laboratórios de pesquisa na Inglaterra, em outros lugares, e esses laboratórios começaram a se corresponder e trocar informações. Então, isso foi muito, assim, muito interessante e desenvolveu bastante a pesquisa nessa área, né? Hoje a gente conta mais de uma centena de laboratórios de pesquisa na área de parapsicologia e derivadas, e ciências derivadas, aí pelas universidades do mundo, tá? Então, existem muitos pesquisadores. Não estou dizendo espíritas, estou falando pesquisadores dos fenômenos, né? Então, aqui só para ter rapidamente um cronograma aí, uma cronologia dessas sociedades. Em 1858, Kardec criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, em Paris. Em 82, nasceu a SPR, em Londres. Em 85, foi criada em Boston, nos Estados Unidos, com o gênero da SPR, né, a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, que trocava direto com a de Londres, né? Hoje não está mais em Boston, eles estão em Nova York. Em 1918, olha lá, o Instituto de Metapsíquica Internacional, em Paris. Em 1951, a Parapsychology Foundation, do Heine, depois que ele se aposentou, e a outra foi criada em 1960 e pouco, aquele centro de pesquisa do Heine. Okay? Então, isso só para dar um panorama básico aí das principais sociedades e disciplinas de pesquisa dos fenômenos psíquicos até hoje. Outras pesquisas surgiram no século XX. Foi o caso da psicobiofísica, que teve aí um grupo forte aqui no Brasil, liderado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, mas não só no Brasil, no resto do mundo. A psicotrônica, que teve grupos mais fortes na antiga União Soviética, né? A parafísica, enfim, algumas outras ciências que não tiveram tanta projeção. E, mais recentemente, a gente tem a transcomunicação instrumental, que tem se espalhado aí bastante por vários países, né? Inclusive no Brasil. Mas não vamos tocar nessas aqui. Só vou restringir aquelas três primeiras. Então, a metodologia do trabalho consistiu em comparar as classificações. Além da questão histórica, comparar as classificações. Então, veja bem, Kardec, em 1861, publicou esse livro, que é o Livro dos Médiuns, né? E lá na sua classificação, no Livro dos Médiuns, ele divide os médiuns em dois grandes grupos: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. E subdivide essas duas classes, né? Então, lá principalmente num dos capítulos do Livro dos Médiuns, tem isso bem organizado. Mas ele não parou aí só. Ele também criou outras classificações. Ele criou classificações menores quanto, por exemplo, ao desenvolvimento da faculdade. Médiuns iniciantes, médiuns já de mais tempo, produtivos, médiuns com
mais flexíveis. Ele foi fazendo uma outra classificação do desenvolvimento. Quanto à especialidade de comunicação, médiums que produzem, por exemplo, psicografia de versos, textos históricos, textos científicos, textos sobre astronomia, sobre filosofia, ele criou outra classificação. Quanto ao modo de execução, médiuns mecânicos, médiuns intuitivos, semimecânicos, etc. Quanto à qualidade física, médium que treme, médium convulsivo, médium calmo, médium tranquilo, médium, né? Qualidades morais, médium que escreve qualquer coisa, mesmo que seja textos chulos, sem base, médiuns que só dão comunicações de alta moral. Então ele foi observando e classificando. Em 1922, já na metapsíquica, o Charles Richer também ele propôs uma classificação para os fenômenos metapsíquicos. Isso depois de 40 anos de pesquisa, mais de 40 anos de pesquisa. Então ele dividiu também em metapsíquica objetiva e metapsíquica subjetiva. Muito parecido aí com a divisão de Kardec, né? E depois subdividiu. O Bozano, aquele outro, Ernesto Bozano, aquele outro pesquisador também da metapsíquica, ele ainda acrescentou uma outra subdivisão. Ele dizia assim: há os fenômenos que são anímicos e os fenômenos espiríticos. O fenômeno anímico é o fenômeno que acontece só por conta do médium, por conta do paranormal, só depende dele. O fenômeno espirítico é um fenômeno em que há evidência, alguma evidência da participação de alguma inteligência desencarnada. Ele chama de espirítico. Né? Quando a gente fala inteligência desencarnada, é importante colocar aqui, todas essas pesquisas, a maior parte dos pesquisadores que trabalharam nessas pesquisas não era espírita. E a maior parte deles achava que poderia explicar os fenômenos sem ter que recorrer à participação de espíritos. Depois nós vamos ver na classificação. Mesmo o Bozano, por exemplo, o Bozano, no fim da vida, ele admitiu as ideias do espiritismo. Depois de pesquisar tanto, ele falou: olha, a melhor explicação é essa. Mas o que ele entendia por inteligência desencarnada não necessariamente é o que a gente entende no espiritismo como espírito. As visões de inteligência desencarnada, ou participantes desencarnados, controles, alguns chamavam de controles, era diferente. Né? Então, eles eram independentes de filosofias, eles trabalhavam só observando fatos. E na parapsicologia, o Heine também publicou alguns livros e ele dividiu as funções que ele estava pesquisando inicialmente em duas classes. A ESP, que é a percepção extrasensorial, e a PK, a psicocinese. Depois de 1953, outros pesquisadores mudaram um pouquinho a nomenclatura e chamaram os fenômenos propuseram, né, os fenômenos de fenômenos psi, PSI, né? E que esses fenômenos psi seriam produzidos por funções psi, que eram funções das pessoas que produziam esses fenômenos. Os sujeitos, enfim, os médiums, os paranormais, que produziam os fenômenos. E chamaram de psigama, psicapa, psiteta. Psigama seria os subjetivos, psicapa os objetivos, e psiteta seria aqueles em que teria participação de algum espírito, algum ser
desencarnado, por exemplo. Tá? Então a gente tentou comparar. E aí vamos aos resultados. Eu vou parar um pouquinho antes de entrar nos resultados para saber se alguém quer rapidamente fazer alguma pergunta ou algum comentário. A Rosângela tem lá, levantou a mão. Vixe, acho que tem umas 50. Quando eles faziam as comparações, era só através da observação, né? Eu não sei se eu vou te falar, conseguir passar, mas, por exemplo, a gente vai fazer você mesmo, físico, né? Você vai fazer uma pesquisa, alguma coisa, você usa alguma métrica. Eles sempre faziam através da observação, né? Era uma observação aquilo. Então, eu olhava a Rosângela, tinha um comportamento, e o Ricardo tinha outro. E eles iam catalogando isso, né? Como é que eles tinham a certeza que não era alguma coisa psicológica mesmo, ou psiquiátrica? Como que fazia essa distinção entre antigamente chamado de loucura para a psique, né? Para o espírito? Como é que eles conseguiam chegar nisso? Assim. Esse registro qualitativo que você está colocando aconteceu na pesquisa psíquica e na metapsíquica. Na parapsicologia já foi quantitativo, tá? Mas na metapsíquica, o que eles faziam? Por exemplo, eles iam pesquisar médiums, principalmente médiums de efeito físico. Então eles iam lá, faziam uma reunião, meia dúzia de pessoas, meia dúzia de pesquisadores, com o Daniel Douglas Home. Aí ele sentava e ficava esperando acontecer o fenômeno. E aí acontecia, a mesinha subia, descia, ia até o teto, caía, quebrava, piscava a luz em tudo quanto é lugar, o médium levitava, enfim, aqueles fenômenos todos físicos que a gente conhece. E aí alguém registrava isso. Alguém registrava. E aí eles perguntavam: o que você viu? A pessoa dizia, perguntava para o outro: o que você viu? O que você viu? O que você viu? Eles comparavam a observação dos participantes. E aquilo que concordava, eles registravam. Por constatação, então, né? Por constatação. Né? Eles trabalhavam com os médiuns e eles perceberam que os fenômenos, a maior parte, quando os fenômenos mais significativos, né, eram espontâneos, não eram provocados. Tá? Alguns deles até quiseram criar alguns equipamentos. Por exemplo, William Crookes, ele trazia equipamento do laboratório de física para poder medir. Por exemplo, a mesa suspendia, né? Então ele punha um dinamômetro lá para medir a força que estava sendo feita para levantar a mesa, ou ao contrário, para baixar, para modificar. Ele conseguiu fazer isso. Ele publicou artigos falando sobre equipamentos e tal. Mas os melhores resultados aconteciam espontaneamente. Não é? Outro fenômeno que era muito comum, que eles começaram a fazer também, era o seguinte, principalmente nos fenômenos de materialização, né? Era quando o espírito ele ia se materializar, então aparecia o ectoplasma, usando a nomenclatura do Richer, né? Aparecia o ectoplasma saindo do médium, e aí formava, por exemplo, uma mão. Aí eles pediam para o espírito: então faz o seguinte, coloca essa mão nesse recipiente que tem cera fervendo. Eles pegavam cera, ferviam cera e uma panela, né? E aí o espírito punha a mão na cera fervendo. Aí tirava, e aí eles pediam: agora você vai e põe dentro desse outro recipiente que tem água. O espírito, obviamente, não sentia nada, né? Aí punha no que tinha água. Quando punha no que tinha água, a cera que tinha ficado em volta da mão do espírito solidificava com a forma da mão do espírito. E aí, quando terminava o processo, o espírito, quando ele queria, ele sumia, ele ia embora, desaparecia. E a mão ficava lá. Né? Então, eles tinham, no final desse tipo de reunião, uma mão
como se fosse hoje de gesso, né? Mas não é gesso, era cera dura, né? E aí eles comparavam aquela mão com a mão de todos os presentes. E era mão diferente. Às vezes era a mão de uma criança e não tinha criança ali, ou era uma mão mais fina do que qualquer um. Eles faziam as pessoas ver se alguém conseguia pôr a mão dentro daquela mão materializada. Não conseguia. Então aquilo ficava uma evidência total, né? E outras tantas coisas, fotografia e tal. Rosto também, exatamente. Punha o rosto assim também, e depois materializava. Isso aí a gente encontra fotos, né? Então, eles usavam materiais mesmo, né? Não eram só a constatação. Então, tinham instrumentos, né, para fazer que isso era realmente real, né? Também usavam, alguns usavam. Usavam sanfona, o espírito tocava sanfona, tocava piano, usava, etc. Flauta, eles usavam e aí constatava e todo mundo tinha ouvido e tal. Então isso eram várias evidências, né? Várias evidências. E não dependiam necessariamente de uma pessoa, né? Por exemplo, assim, eu vou lá e falo pelo outro espírito, sei lá, né? Isso acontecia o espírito, né? Não dependia, por exemplo, de você, da pessoa estar próxima. Como você faz a psicografia, né? Precisa de uma pessoa para fazer Não, essa precisava. materialização. Ah, Precisava. tá. Não, esses Tá. fenômenos, todas as pesquisas do pessoal da metapsíquica era na presença de um ou mais médiums. Ah, tá. Médium, Mas acho que o que a Rosângela está falando é não na psicografia que o Isso, médium escreve. Isso daí era a isso, materialização do próprio isso, espírito e ele fazia. Claro que ele isso, precisava da energia, né, do médium, mas ele mesmo, como a mão, né, era a mão do isso, espírito, e não a mão do médium entendi. guiada pelo espírito. É isso, isso, né, Ah, Rô? tá. Isso, isso. isso aí. É. Depende do fenômeno, né? Mas sim, é isso. Precisava ter um médium presente fornecendo alguma coisa, né? Eu também, se fosse ele ia Tá? machucar a mão, né? Na hora que colocasse Pois é. Cera na, fervente, não tinha como não gritar, né? Se fosse uma é. pessoa, né? Eu vou parar, senão nós vamos ficar só perguntando aqui. Depois eu te mando tudo por escrito. Tá bom, não, dando tempo a gente volta. Mais alguma coisa que não ficou claro? Então vamos lá. Quais são os resultados que a gente obteve? Aí vem o resultado desse trabalho mesmo. Então, o resultado eu pus em forma de tabela, tá? Essa tabela aqui é uma comparação das classificações dos fenômenos da parapsicologia, essa primeira coluna esquerda aqui, azul, a metapsíquica que está no meio, e o espiritismo está à direita aqui, tá? Eu tentei colocar na mesma linha os fenômenos semelhantes. Então tem aqui a psicocinésia da parapsicologia, a telecinésia, nomenclatura da metapsíquica, e o que tem de equivalente no espiritismo? Os médiums, tipitólogos, motores, de suspensão, médium de transporte, todos os médiums que fazem esses fenômenos aqui, tá? Então tudo isso aqui é só para fenômenos físicos das três ciências. E isto aqui é a mesma coisa, só que para fenômenos psíquicos ou intelectuais, como Kardec chamava, subjetivos, telepatia, clarividência, enfim, e outros tipos, tá? Então, olhem, vejam que eu vou voltar aqui a essa tabela, mas só para vocês verem. Tem termos diferentes, tem termos que aparecem só num e na outra não. Tem termos que aparecem em mais de uma ciência. Tem termos que são mudados de uma ciência para outra. O caso da telepatia, o espiritismo não tinha na sua classificação o nome telepatia, ele tinha transmissão do pensamento. Telepatia foi um termo criado depois.
Há termos que mudaram de significado, nós vamos ver, né? E outros termos que tinham uma interpretação diferente. Tá? Por exemplo, aqui, né? Aqui no finzinho, tem uma classe, aqui no finzinho, de metapsíquica e parapsicologia, de mediunismo. E aqui na parapsicologia, um tópico mais recente é canalização por transe, ou mediunidade. Ora, se essa classificação é mediunismo, significa que as outras eles não acham que é mediúnica. Tá? Então, a maior parte dos pesquisadores da metapsíquica e da parapsicologia pensavam, na sua interpretação dos fenômenos, que a maior parte dos fenômenos poderia ser explicado só por ação do médium ou do paranormal, enfim, o sujeito ali que é o pivô da manifestação. Em alguns casos, não. Esses alguns casos eles classificaram como mediunismo. Mas nós vamos voltar aqui. Então, teve alterações de termos com significados diferentes, teve alterações de termos com repetições, mas há algumas semelhanças. As classificações se dividem em dois campos. No espiritismo, efeito físico e intelectual. Na metapsíquica objetiva e subjetiva. Na parapsicologia, psicapa ou psigama, se bem que eles acrescentaram depois o psiteta também. A classificação espírita é muito mais detalhada e variada do que as outras. Até hoje, nenhuma classificação foi tão detalhada quanto a de Kardec. Tá? Até porque ele não só vai falar dos tipos de fenômeno, mas de uma série de outras características dos médiuns também. E o estágio de desenvolvimento, etc. A segunda, mais detalhada, é a metapsíquica. As classificações da metapsíquica e da parapsicologia, elas focam as faculdades ou os fenômenos psíquicos, elas não focam a causa dos fenômenos. Até tentam explicar alguma coisa, mas não fecham, em geral, uma explicação. Mas eles vão classificar e tentar verificar a existência daqueles fenômenos, de quais fenômenos e que condições eles dependem para acontecer. Tá? Então, voltando aqui um pouquinho. O animismo não está aqui, mas eu vou falar depois também. Mas ele é da classificação da metapsíquica, mas uma classificação posterior, que o Bolzano acrescentou, né? Mas é só com esse objetivo. O fenômeno anímico é aquele que dependeria só do médium, ou do sujeito paranormal, sensitivo, né? E o espirítico, só mediúnico. O termo animismo não existia para a mediunidade no espiritismo. Ele foi acrescentado depois. Por mais que a gente fale nele o tempo todo, não está em nenhuma obra de Kardec. Né? Então, veja que interessante. Vamos tentar analisar aqui essa classificação. Aqui a gente tem os fenômenos, primeiro, objetivos. Olha só, por exemplo, a gente tem aqui, na parapsicologia, os fenômenos objetivos de movimento de objetos, de levitação, de raps, que são pancadas, né, na madeira, ou sons no ambiente, transporte de objetos. Na metapsíquica, eles chamaram de telecinésia, ou telecinesia. Na parapsicologia, psicocinésia. No espiritismo considera que, para haver esses fenômenos, deve haver a ação, a participação de um indivíduo que forneça um material para isso acontecer, um médium.
Conforme o tipo de fenômeno, ele tinha um nome. Médium tiptólogo é o médium que fazia acontecer ruídos no lugar onde ele estava. Médium de efeitos musicais, óbvio, né? Médium motor, que faz os objetos se moverem. Médium de translação e de suspensão, inclusive até levitação dele. Médium de transporte, né? Que pega alguma coisa que está dentro do ambiente, some aquilo e a coisa aparece do lado de fora. Ou que alguma coisa que está fora e ele faz aparecer dentro. Mas o Espiritismo aceitava, Kardec na pesquisa dele aceitava desde o princípio que a maior parte desses fenômenos eram produzidos com a participação do sensitivo, do médium, mas com a atuação de um espírito desencarnado também. Tá? Isso é uma questão que que ele já chegou à conclusão logo no começo das pesquisas. Outra coisa aqui, olha, as ectoplasmias. Richer criou o termo, né? Ectoplasma. Tudo que era produzido com ectoplasma era ectoplasmia. Então tinha a psicoplastia, que era aquilo que o médium criava da cabeça dele. Ele imaginava uma coisa, aquilo se materializava. Tem os agêneres ectoplásmicos, que era quando aparecia algum ser materializado, né? Tem a bilocação, quando a pessoa, o corpo dela estava no lugar, mas ela se materializava no outro. Esses termos são termos da metapsíquica. No espiritismo, o termo espírita há médiuns de aparições, médiuns que favorecem a aparição. O espiritismo não fala em materialização, nem ectoplasmia, fala em aparição de espíritos, né? Os agêneres, Kardec usava o termo agêneres, mas não falava em agênere ectoplásmico, né? E a bicorporidade, quando a pessoa podia estar dormindo no lado do corpo e a pessoa aparecia e era vista ou até tocada num outro ambiente, bicorporidade, né? No caso espírita, né, todo o processo de efeito físico dependia de fluidos. Essa é a terminologia do espiritismo, né? Dependia de fluidos. Fluidos do médium, fluido animal do médium, fluido dele vivo, né? E fluido do perispírito, do espírito desencarnado. Esses fluidos juntos é que produziam o fenômeno. Então, o ectoplasma aí é outra visão. Quando se fala em ectoplasmia, está se pensando que tudo acontece só por obra de uma substância do corpo do médium, do corpo do sensitivo. Eles chamavam de sensitivo, né? Outra coisa, poltergeist, né? Muito falado, poltergeist, é quando as coisas, panela que cai, pedra que entra nas casas, né? Coisas que voam, coisas que pegam fogo numa casa, tal. Poltergeist. Poltergeist é um termo que apareceu no século mas no fim do século XIX. É um termo alemão, não é? Foi criado por alguém alemão e que acabou sendo usado, incorporado na parapsicologia e na metapsíquica. No espiritismo é o quê? Nós estamos falando de médiuns de efeitos físicos, né? Kardec falava também dos locais assombrados. Os locais assombrados. Na metapsíquica se fala de assombrações, que é a ideia de um local em que tem manifestações físicas, tal, né? E estudava que era natural, não tinha nada sobrenatural, mas tinha sempre a participação de um médium e de um espírito. A mesma coisa aqui, ó, escrita direta. O que se chamava de escrita direta, né, era quando não era psicografia, era quando começava a aparecer uma inscrição, aparentemente sem nada,
ou feita com giz que se movia, ou um lápis que se movia no papel, ou um giz numa lousa, diretamente, aparentemente, né, diretamente pelo espírito. Claro que ele usava os fluidos do médium, né? Ele chamava de escrita direta. No espiritismo isso é chamada de pneumatografia, né? E com médium pneumatógrafo. No subjetivo, olha só, tem a telepatia, que aparece na parapsicologia, na metapsíquica, mas no espiritismo, como eu falei, transmissão de pensamento. Clarividência. Olha, clarividência é um caso típico de mudança, né? A clarividência na parapsicologia é a percepção de fatos sem o uso dos sentidos. A telepatia é a percepção de pensamentos. A clarividência seria a percepção de fatos, de cenas, de coisas sem o uso do sentido. Na metapsíquica, a clarividência é a percepção de imagens de fatos ou de coisas, sem o uso do sentido. Por quê? Porque a metapsíquica tem tem mais subdivisões. Por exemplo, ela tem a clareaudiência, que é a percepção de sons. Na parapsicologia, a clarividência é a percepção de qualquer coisa física, inclusive até sons. Na metapsíquica, a clarividência é só imagem. No espiritismo, você tem 3 possibilidades. Você tem a clarividência sonambúlica, que é quando a pessoa está no estado de sonâmbulo, ela consegue enxergar além das paredes, à distância, perceber coisas à distância, durante o estado de sonâmbulo, então chama-se clarividência sonambúlica. Tem a dupla vista, que é a percepção em vigília, a pessoa está acordada, ela está enxergando com os olhos, mas ao mesmo tempo a alma dela está enxergando alguma outra coisa. E tem o médio vidente, que é aquele que vê mais frequentemente, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, né? A Márcia está lembrando aqui, tudo isso aqui a gente vê bastante, principalmente do Espiritismo, na segunda-feira, né? No nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? A gente tem, quem está fazendo aí, nós temos principalmente a parte dos efeitos físicos, que nós estamos mais nela, a gente tem falado bastante disso. Então veja como muda o significado, embora a palavra seja a mesma, né? Outra coisa aqui, olha, psicometria. Psicometria é um termo da metapsíquica. Não tem psicometria no espiritismo. Embora a pesquisa da psicometria seja antiga, mas depois de Kardec. Psicometria é quando você vê alguma coisa relacionada a um objeto. Então a pessoa é uma espécie de clarividência, só que a pessoa tem que ter tido contato com o objeto para ela poder perceber. O objeto funciona como um estimulante aí para ela perceber. O pessoal chama isso de psicometria. No espiritismo faz parte da clarividência, né? Desdobramento, um termo muito usado no meio espírita. Desdobramento é um termo da metapsíquica. No espiritismo você tem o quê? Você tem a bicorporeidade, né? O desdobramento é quando o quê? Quando a pessoa está dormindo e o espírito se afasta do corpo, se desdobra, né? Então, se afasta do corpo e ele eventualmente ele pode se manifestar e aparecer para alguém ou num outro ambiente. Esse fato é chamado de bicorporeidade no espiritismo, né? É fruto da emancipação da alma, né? A emancipação da alma é uma classe de fenômenos, produz uma classe de fenômenos que Kardec explicita no Livro dos Espíritos. Tem um capítulo sobre a emancipação da alma. Então, a dupla vista é um tipo de fenômeno produzido pela emancipação.
o sonambulismo, o êxtase, né? E tudo isso faz parte, não é uma classificação que Kardec criou, mas ele aproveitou, porque isso já vinha do magnetismo. E faz parte, ele usou esses termos, né? Outro termo aqui, olha, diferente, xenogrossia. O que é xenogrossia? O que é xenogrossia? É o médium falar línguas que ele não conhece. Tá? Ou escrever em línguas que ele não conhece. Dá uma comunicação em chinês. Eu nunca ouvi chinês, aí o chinês pega e lê e tem sentido. No Espiritismo, embora esse termo também seja conhecido, no Espiritismo o termo é psicofonia, e o médium que faz isso é um médium poliglota, psicofonia poliglota, ou médium falante poliglota, né? E o mediunismo, né, que a gente falou aqui. Por que só aqui que é mediúnico, né? No Espiritismo, todos os outros praticamente podem ser mediúnicos. Não quer dizer que não possa ter alguns fenômenos que sejam anímicos, produzidos só pelo sensitivo, né? Por exemplo, uma vidência, uma clarividência, eventualmente pode ser produzida só pela percepção do encarnado. Mas pode também ter evidência com a participação de outros espíritos. Então o Espiritismo aceita as duas possibilidades para todos, quase todos os fenômenos, né? Então, já caminhando mais uns 5 minutinhos aí, a gente já deve estar chegando no fim. A metapsíquica, né, e a parapsicologia, desde o início, elas buscaram, elas se colocaram como independentes de interpretações religiosas. Por isso que elas nem chamavam de espírito, ou médium, ou a pessoa que estava envolvida no fenômeno, porque médium implicava ter um espírito, então elas chamavam de sujet, de sensitivo, de paranormal, né? Parapsíquico, porque elas queriam estudar o fenômeno sem dar interpretação. E por isso que nos chamaram de fenômenos espiritualistas ou espíritas, porque isso já daria uma interpretação. Quando qualquer termo que é usado nessas ciências, o pesquisador não assume a priori explicações que tenham base na mediunidade. Ele só observa e descreve o fenômeno. Observável. A maior parte dos casos é isso, né? Alguns pesquisadores, durante ou depois de vários anos de pesquisa, admitiram, olha, tem fenômeno que não tem jeito, aqui só considerando a ação dos espíritos. Depois de muito pesquisar, né? O Ernesto Bozano foi um, o Paul Guibier, o Gabriel Delane, que também pesquisaram, vários deles, mas vários deles foram até o fim da vida em dúvida. O Charles Richet, que era muito conhecido, que tinha ganhado o prêmio Nobel, ele veio no Brasil, né? Ele fez uma viagem aqui no Brasil, teve no Amazonas, fizeram toda uma recepção para ele, mas os espíritas, muitos espíritas na época tinham mágoa dele, porque ele, até o final, ele dizia que ele não sabia se aquilo era produzido por espírito ou não. Ele não era obrigado a aceitar, né? Mas é só para dizer que quando a gente está falando alguma coisa da metapsíquica, nem sempre isso quer dizer que aquele fenômeno, aquela interpretação do fenômeno, reforça o que o Espiritismo diz. Aí o que aconteceu? E aí é a raiz de todo o problema. No início do século XX, as ciências psíquicas ficaram conhecidas no mundo. Começou a ser divulgado. E aí, né, chegou no Brasil. No Brasil, pela imprensa, né? E houve a tradução e publicação por uma série de editoras, mas em particular pela editora da Federação Espírita Brasileira,
que era uma das únicas editoras espíritas, né, do começo do século XX, traduziram livros dos principais pesquisadores dos fenômenos psíquicos. O Gabriel Delany, o Camille Flammarion, o Denis, esse livro aqui é do Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, traduzido pela Febe. O Fenômeno Espírita, é do Gabriel Delany, né? Do Bozano, traduziu e publicou junto com livros considerados espíritas. Algumas obras psicografadas no início do século XX, principalmente depois do 1920, 1930, né, que ficaram bem conhecidas, começaram a incluir termos nos livros psicografados, termos não só os termos espíritas, mas também termos das ciências psíquicas, junto com os termos espíritas. E aí o que aconteceu? As pessoas liam aquilo, estavam aprendendo espiritismo e estavam lendo tudo junto. Algumas obras até mostravam a diferença. Isso aqui é da ciência tal, isso aqui é do espiritismo, mas tem outras obras que não. Só para ter uma ideia, no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 23, o espírito instrutor fala em xenoglossia, que é um termo que ficou conhecido, mas era da metapsíquica. O capítulo 26 dos Domínios da Mediunidade, o título do livro, o título do capítulo é Psicometria. Se a pessoa vai conhecer aquilo pela primeira vez, ela fica com aquela informação. Por outro lado, alguns pesquisadores explicavam. Por exemplo, o Leon Denis, nesse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 6, ele fala em telepatia, porque ele tem o cuidado de relatar as pesquisas do pessoal das ciências psíquicas, da metapsíquica. Só que ele diz, olha, a telepatia é a nossa velha conhecida transmissão de pensamentos. Então ele explica, né? Então, conclusão. Essa frase de Kardec aqui, ela é muito sensacional, né? Alguém gostaria de ler essa frase? Posso ler. Você lê, Márcia? Pode ler, Mar. O Espiritismo ainda está longe de pronunciar sua última palavra, tanto sobre os fenômenos físicos quanto sobre os espirituais. Muitas das descobertas serão objeto de observações ulteriores. Até o presente, e de certo modo, o Espiritismo não fez senão colocar as primeiras balizas de uma ciência cujo alcance ainda é desconhecido. Ainda é meu. Olha que coisa interessante. Obrigado. Que coisa interessante, né? Isso aqui está na Revista Espírita, de abril de 1867. Vamos lembrar que Kardec morreu no início de 69, portanto, ele já estava no fim do trabalho dele, o Espiritismo, no fim do trabalho, e ele dizendo, até o presente o Espiritismo não fez senão colocar as primeiras balizas dessa ciência. Muitas descobertas vão ser objeto de observações futuras, né, ulteriores. Então, Kardec nunca disse que tudo aquilo que ele pesquisava, nos livros que ele publicou, esgotavam tudo que se podia conhecer no Espiritismo. Ele tinha ciência e ele tinha humildade suficiente para reconhecer que estava no começo, ele estava criando uma ciência nova. Então, o fato de ter outros pesquisadores que vieram depois e pesquisaram os mesmos fenômenos ou outros fenômenos, não é nada atentatório quanto aquilo que o Espiritismo fez. Muito pelo contrário, eles
só enriqueceram esse trabalho. Mas isso não quer dizer que eles adotaram a visão e a explicação do Espiritismo. Então, Kardec, né, depois de alguns anos de pesquisa, ele assumiu a interpretação de que os fenômenos mediúnicos eram produzidos por espíritos, além dos médiuns. Poderiam ser produzidos por espíritos, além dos médiuns. E aí, ele não parou nisso. Ele logo reconheceu isso foi se fortalecendo, ele passou a investigar a natureza dos espíritos, a vida dos espíritos. E aí ele tirou consequências de outro tipo, consequências filosóficas, consequências éticas, de tudo aquelas informações que ele estava coletando. E foram o estudo dessas consequências filosóficas e morais que deu origem à doutrina espírita. Não é? A pesquisa de Kardec não parou na constatação dos fenômenos. Ele foi avante, depois de constatou, ele foi avante. E obteve muito mais informações. Essas outras ciências não fizeram esse caminho. Alguns pesquisadores individualmente tiraram algumas conclusões éticas, eles escreveram em livros, em artigos e tal, mas não dá para dizer que as ciências como um todo tiraram. Aí Kardec dizia assim, para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram necessários termos especiais. Então Kardec, além disso, criou termos especiais. O Espiritismo possui sua nomenclatura, assim como a química tem a sua. Agora imagina eu vou fazer uma pesquisa de química, pela minha cabeça, pelo método que eu quero, e aí eu pego uma reação com ácido e sal e eu falo, em vez de chamar ácido, não vai chamar ácido, vai chamar água limpa. O sal, em vez de chamar sal, vai chamar pozinho branco. E aí eu dou o nome, batizo aquilo e divulgo, né? Então, ok, alguém pode concordar com a minha nomenclatura, mas eu não vou poder dizer que isso é química. Eu vou criar uma outra ciência, não é? Então, para o Espiritismo não há dúvida sobre a existência dos espíritos e a possibilidade deles se comunicarem. O Espiritismo não tem essa dúvida, né? Agora, das outras disciplinas, alguns concordam e outros não. E aparecem nomes diferentes, aparecem interpretações diferentes, né? Quando as pesquisas dos fenômenos psíquicos elas se tornaram mais conhecidas do mundo, muitos espíritas abraçaram essas pesquisas, muitos espíritas do mundo, em particular no Brasil, abraçaram, defenderam os pesquisadores das críticas que eles recebiam, porque aquilo era uma confirmação das crenças. Editoras espíritas aproveitaram esse interesse e publicaram, e ainda publicam obras de autores encarnados e desencarnados, só que misturando, às vezes, terminologia. Isso pode trazer algum prejuízo para o leitor? Se o leitor tiver uma base de conhecimento anterior, ele vai saber distinguir. Né? Nós aqui, possivelmente, vamos pegar o livro e vamos saber o que é de um e o que é de outro. Mas e quem está começando? Né? E quando a gente vai fazer divulgação do Espiritismo, que termos a gente usa? Então, a grande mensagem que eu queria deixar em relação a tudo isso é que é importante evitar o risco de confusões de significados e confusões de abordagens. Não sou absolutamente contra a divulgação dessas ciências, muito pelo contrário. Acho que elas só contribuíram com o estudo desses fenômenos. Mas quando nós espíritas vamos divulgar a doutrina, nós precisamos analisar se ao divulgar nós não estamos produzindo algum tipo de confusão. Sempre que a gente quiser divulgar o Espiritismo e também achar que é interessante acrescentar uma informação
do Bolzano, do Richer, do Delane, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem coisas que são fantásticas mesmo, mas que a gente deixe claro da onde vem a informação e ao que o autor está se referindo. Se aquela informação é da metapsíquica, ora, deixa claro, essa informação não é do espiritismo. Se eu for falar de psicometria, eu vou dizer, psicometria eu posso usar, mas psicometria não é o termo da visão espírita. Né? Xenoglossia não é o termo espírita, ele é um termo que foi criado depois, que tem um significado próprio. A ciência que estava por trás daquilo tinha uma visão diferente da visão do espiritismo. Isso precisa ficar claro, não é? Para as pessoas não se confundirem. Então é isso. Eu paro por aqui. Aqui tem várias referências, vou deixar no vídeo para quem quiser ver. E aí, termino aqui. Que legal. Oxente. Gente, quanta informação. Pode perguntar. Gente, direta. Sabe o que eu posso só sugerir? Dia. A gente fazer a prece, e aí quem quiser ficar, pode ser? Até para a gente não prender as pessoas que precisam sair. A gente já teve a Sheilinha que precisou sair, né? Claro, Pode ser? claro, avança um pouquinho. Todo mundo claro. concorda? Uhum. Aí Sim. a gente faz a prece e já para Aí a gravação. desliga, né? Isso. Isso. Meia-noite dá tempo de terminar todas as minhas dúvidas. Quando estiver acordado, não tem problema, gente. Obrigado a paciência de vocês. Agradeço aí Quem faz a prece? Fácil. Vambora. Queridos, depois de tantas informações, esclarecimentos, com essa busca incessante de melhor conhecer, para melhor compreender e para melhor praticar, elevamos nosso pensamento a Deus, agradecendo por tudo, pela nossa vida, nossa existência, todos os trabalhos, todas as casas espíritas, todas as casas interessadas no trabalho do bem. Vamos agradecer também a todos esses espíritos que encarnaram e que nos trouxeram reconhecimento, também se esforçaram para oferecer à humanidade melhores condições de compreender e também para semear e para estimular a esperança, o esforço. Obrigada, Pai, por esta vida e também pela compreensão de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Agradecemos a todos, mais uma vez, pela presença, pela participação. E vamos dando por encerrado o nosso estudo de hoje, sempre agradecidos. Muito obrigada, Pai, que assim seja, graças a Deus.